Irmãos, vamos começar então esta aula em conjunto. O objetivo deste estudo é o seguinte: é tentar entender os nossos tempos atuais no que diz respeito à vida da igreja enquanto crescimento. Por exemplo, vou começar com uma introdução e a partir dessa introdução os irmãos vão perceber quais são as minhas intenções. Nós caminhamos há um ano já, eu cheguei aqui em dezembro do ano passado, no último domingo de dezembro. E os irmãos devem ter percebido ao longo deste ano todo que eu trabalho a exaustão o tema evangelismo, missões, discipulado. E isso tudo, esse trabalho, essa tônica, essa pegada, essa direção, ela tem como objetivo, não como o objetivo, mas também como objetivo, crescer. Crescer, como igreja crescer. Você não acha estranho estar em uma igreja que não cresce? É estranho, não é? Sabe, igreja que não cresce e que até diminui? Tenho certeza que de alguma maneira tu te perguntarias dentro de uma igreja assim, o que está acontecendo, não é? Por que nossa igreja está diminuindo? Por que nossa igreja está parada? Por que nossa igreja não tem pessoas novas, não é? Graças a Deus, isso não é o caso da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. E de novo eu falo, isso não é para orgulho, não deve ser para orgulho, de maneira alguma. Mas o normal de uma igreja é realmente crescer. Porque a igreja faz parte do reino, o reino de Deus cresce, tudo que é saudável cresce, a igreja também. Por isso hoje pela manhã, quando nós cantamos o hino 101, eu vi que boa parte da igreja não cantou. É simples. É porque, entre outras coisas, é porque tem mais de 50 pessoas nessa igreja que nunca ouviu esse hino. São as 50 e poucas pessoas que se tornaram membros da igreja de Santo Amaro neste ano. E nós, neste ano, não cantamos este hino. Pelo menos se cantamos, eu não estava. Mas é a primeira vez que eu cantei este hino hoje. Eu sei que os mais antigos cantam o hino 101, ouvi a doce voz há muito tempo, e eu os ouvia cantando. Mas, tranquilamente, de 50 a 70 pessoas não poderiam cantar este hino, porque nunca o ouviram, porque são novos. Por quê? Porque fazem parte do crescimento da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro em 2013. Tudo bem. Aí eu vou ficar chateado porque a igreja não canta o hino? Ou vou ficar feliz porque está cheio de gente que não conhece o hino? Eu estou feliz. Eu estou feliz. Que bom que só os mais antigos cantaram o hino. Os novos não poderiam cantar, não saberiam o hino mesmo. Mas eu estou mais feliz com um cântico cantado baixo do que se nós cantássemos um hino que cantamos há 20 anos e todos soubessem cantar o hino, se no último ano nós não cantamos o hino. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que o crescimento é saudável e é bom, para todos é bom, para a igreja é bom, para o reino é bom, para as nossas vidas é bom. Tá, então vocês já devem saber e ouvirão, pelo menos pelos próximos 5 anos, ao final dos 5 anos, depois de tanto vocês ouvirem o pastor falar de crescimento, de evangelismo, de discipulado, e vocês não aguentarem mais, aí vocês dizem não, lá na eleição que tiver, daqui a 5 anos. Não queremos mais esse pastor. Mas até lá, eu vou falar muito disso. Porque eu vou trabalhar com tudo aquilo que eu puder para contribuir no crescimento de uma igreja reformada. Certo. Mas já que o pastor, então, é aficionado por isso, vai insistir com isso, a pergunta seria, como? Como crescer?
O porquê crescer, eu acho que crescimento agrada ao Senhor, eu acho que crescimento oxigena a vida da igreja, o crescimento é a oportunidade para que os mais velhos deem um bom testemunho aos mais novos. O crescimento da igreja são as salas de estudo que são abertas nas casas, nos lares, onde os mais experientes dizem, você está entrando agora na igreja? Vem cá, deixa eu te ensinar a Bíblia, deixa eu te ajudar. O crescimento é a oportunidade dos mais novos serem conduzidos, dirigidos por aqueles que já vivem na fé há muito tempo. O grande privilégio dos mais antigos na igreja é que no crescimento, através do crescimento, eles têm a oportunidade de conhecer pessoas novas, de testemunhar, testificar a sua fé, ensinar como é que se educa filho. Por isso, os mais velhos não podem perder seus filhos, porque senão eles perdem autoridade na hora de ensinar os mais novos. Entende? Como isso é um ciclo? Como igreja é uma coisa cíclica também. Os mais velhos ensinam com a vida. Os mais velhos não falam palavrão, por quê? Porque eles aprenderam ao longo do tempo que Deus não se agrada. Então, os que vão chegando, enquanto estão sendo tratados, enquanto estão sendo moldados, eles estão sendo moldados pelo bom ensino das Escrituras nos mais velhos. É belíssimo o processo, é lindo, não é só sociológico. Sabe, é de inclusão. O crescimento é maravilhoso, é muito bom ver a igreja crescendo. Isso não quer dizer que uma igreja em crescimento não tenha problemas, ela tem, claro que tem. Porque aqueles que vão acessando a igreja ainda não conhecem o todo. Olha, vamos imaginar, talvez nós tivemos 29 irmãos que se tornaram membros da igreja no primeiro semestre. 21 irmãos que se tornaram membros no segundo semestre, de 2013. No ano de 2012, 57 novos irmãos se tornaram membros da igreja presbiteriana. Então, em 2 anos, nós temos 100 pessoas nessa igreja que estão conhecendo a igreja. Pode ser que eles não conheçam o todo ainda. Pode ser que eles nem soubessem isso que eu estou falando agora, que eu sou um pastor focado em evangelismo, discipulado, missões, para fazer parte deste reino que cresce, que eu procuro trabalhar muito com isso. Talvez em 1 ano é a primeira vez que eles têm a oportunidade de ouvir isso assim, como eu estou falando agora. Então, provavelmente, como eles não sabiam disso, eles também não sabem de muitas outras coisas da igreja. Eles não sabem, por exemplo, ou não têm o entendimento pleno, que nós somos uma igreja que elege presbíteros, que elege diáconos, que tem sociedades internas onde tem um espaço para a mulher, um espaço para o homem, um espaço para o jovem, um espaço para o adolescente, um espaço para crianças. Eles vão descobrindo isso com o tempo. Quando eles forem descobrindo essas coisas, quanto mais eles forem descobrindo, mais eles vão se sentir parte, membro. Quanto mais amizades eles fizerem com as pessoas, por isso é muito importante que os mais antigos sejam cordiais, hospitaleiros, casas abertas, simpáticos, de verdade. Não assim, como quem fisga um peixe. Não, de verdade. Viver a vida de fé com transparência, isso tudo faz parte de uma igreja que cresce. E eu quero falar sobre isso. Crescer, mas permanecer fiel. Porque crescer por crescer, se correr o risco de abrir mão da fidelidade, aí seria melhor não crescer. Como então crescer? Como fazer parte de uma igreja que pode louvar ao Senhor por 50 novos irmãos, por 57 no ano passado, e outros que foram sendo membros nos anos anteriores, e ainda falar, nós queremos permanecer fiel. Como se faz isso? Como entender isso? E eu, antes ainda de entrar nas telas, eu vou dizer algumas coisas. Nós temos 3 tempos para serem analisados. Nós temos o tempo atual, nós temos o tempo da reforma, porque nós somos uma igreja reformada, e nós temos os tempos bíblicos, porque nós somos uma igreja cristã. Então nós somos uma igreja em três prismas, ou podemos olhar para essa igreja a partir de 3 locais. Nós olhamos por este lado a modernidade. Como é ser uma igreja reformada hoje, em 2013, 14? Nós olhamos por um outro prisma,
Opa, mas nós somos uma igreja proveniente da reforma. As bases são reformadas. E um terceiro prisma, mas aonde a reforma se ancorou? Onde a reforma está firmada? Ela está firmada nos tempos bíblicos. E esta aula tem uma ideia de entender essa dinâmica dos tempos. Hoje, reforma, tempos bíblicos. Como está a igreja hoje? Bom, aí eu falo sobre algumas perspectivas modernas da igreja de hoje. Via de regra, a igreja de hoje, ela está pautada nisso aqui, num negócio chamado plataforma humana. Pastor, não dá para entender o que é plataforma humana. Como é que uma igreja é pautada em cima da plataforma humana? Bom, eu vou explicar um pouco. Uma plataforma humana tem como base isso. Sede pelo inusitado, pelo mistério, carências humanas, coisas que estão faltando o tempo inteiro em nós e obsessão por vitória. Boa parte das igrejas atuais estão pautadas nisso. E então, de cima dos púlpitos, os pastores estão o tempo inteiro apontando para os mistérios, e creia nos mistérios, e vamos para as coisas que os nossos olhos não podem ver, e despertando o tempo inteiro curiosidade, alimentando a curiosidade. Uma outra coisa da plataforma humana, todos têm problemas de relacionamento, todos cometem pecados, todos anseiam a resolver alguma coisa que não está bem na sua vida. E então, o tempo inteiro a proposta, mas essa igreja pode dar, essa igreja pode suprir, essa igreja vai dar aquilo que você precisa. E um terceiro ponto da plataforma humana é que todos têm uma obsessão, uma vontade, um querer vencer, ser vitorioso. E então, a maior parte, ou um grande número de igrejas, se propõe a ser o instrumento da vitória daquele que, sem a igreja, não teria essa vitória. Isso é trabalhar sobre uma plataforma humana. O problema de trabalhar sobre a plataforma humana é que se trabalha sobre pecados. Se eu estiver certo nesse raciocínio, boa parte das igrejas atuais existem para satisfazer curiosidade, para saciar desejo e para alimentar cobiça. E isso é secularismo. Então, se eu estiver certo, estou dizendo tão somente se eu estiver certo, a maior parte do que hoje a gente ouve falar de igreja cristã, na verdade, é igreja pós-cristã, é igreja secular. É igreja que bons profissionais fazem trabalho melhor até. Bons profissionais na área de humanas, bons psicólogos, bons psiquiatras, bons sociólogos, bons filósofos. Então eu estou querendo apontar uma linha para dizer que se a igreja quiser crescer, e eu acho que todas querem crescer, inclusive nós, mas se nós quisermos crescer a partir da plataforma humana, ou seja, do atendimento aos desejos, às necessidades e à cobiça, se nós crescermos por este caminho, nós crescemos pelo caminho do pecado. E eu tenho dúvidas sobre se isso é saudável. Eu tenho dúvidas sobre pastores que se comprometem com atender a coisas que a Bíblia não promete. Eu tenho dúvidas sobre líderes que se colocam como superiores às pessoas, como mais santos, como intermediários, quando só Cristo é intermediário. Eu tenho preocupação com denominações que nascem, crescem, explodem e lá no final, quando olhamos para trás, são denominações que pautaram a sua vida em despertar curiosidades, despertar desejos, ou assim, uma busca por desejos serem atendidos,
e, em última instância, tornar os membros mais ricos, atender à cobiça do coração. Bom, essa é a perspectiva moderna. E é assim que um sem número de denominações estão explodindo. E aí eu me reservaria o cuidado para dizer que uma igreja assim agrada ao Senhor. Aí nós temos alguns caminhos. Para estes movimentos, o crescimento normalmente é resultado de persuasão humana, mais que operação divina, ou assim, a persuasão humana num conjunto com operação divina. E eu coloco a ideia aqui que crescimento não vem de persuasão humana. Eu desacredito, eu não consigo aceitar que a igreja de Santo Amaro cresce porque homens a fazem crescer. Porque se a igreja presbiteriana cresce através da persuasão humana, eu precisaria começar a orar para que essas pessoas acordassem do seu sonho. A igreja não pode crescer por encantamentos. A igreja não pode crescer por confiar no homem. Ou a igreja é crescimento de Deus, ou ela é um ajuntamento de pessoas, nada mais. Qual é a oração de um pastor reformado? É que a igreja cresça e não aglomere pessoas. Agora, se for pela persuasão humana, o aglomeramento de pessoas pode ser confundido com crescimento. E nós precisamos chegar a um final de ano e avaliar se o que nós estamos tendo é crescimento ou ajuntamento. E, de novo, a minha perspectiva é sempre a do crescimento. Nós precisamos crescer, queridos, como denominação, fazer parte de um movimento vivo em crescimento, e não de um movimento que agrupa pessoas somente. Por conta disso, não pode ser pelas boas palavras, não pode ser pelas retóricas, não pode ser por títulos, não pode ser. Porque se for, até as pessoas passam. Veja, até as pessoas vão embora. Então, quando você, e especialmente você que está chegando à igreja agora, eu quero dizer isso aqui, de viva voz. Eu acho que não tem ninguém mais feliz na igreja do que eu por isso, viu? Acredite. Eu acho que não tem. Pode ter como eu, mas mais do que eu não. Mas eu preciso dizer, esse crescimento precisa ser porque Deus está acrescentando. Não pode ser por qualquer outra coisa. Porque se for por outra coisa, essas coisas vão passar. E eu não vou lamentar quando passar. Porque o crescimento tem que ser de Deus, por Deus. E então toda a honra, todo o louvor, toda a glória sejam dados sempre a Deus. Você está aqui para a glória de Deus. Você está aqui para ser um servo de Deus. Enquanto essas pessoas, líderes, estarão aqui, amém. Mas no dia que eles passarem, vocês permanecerão. Eu tenho visto situações que quando os líderes passam, vão embora, trocam de igreja, as pessoas também trocam. E esse é um mau sinal. O bom sinal é quando o ideal é que o líder fique muito tempo. Mas quando o líder precisa ir para outro lugar, a igreja fica sólida, firmada, adoradora. Isso é uma evidência de crescimento. Isso é uma evidência de que o crescimento não é pela persuasão humana, mas é porque Deus está acrescentando. Ok? Alguma dúvida até aqui? Acerca dessa ideia do crescimento por Deus e não do crescimento por homens? Bom, eu vou continuar e eu vou abrir espaço aqui para nós conversarmos em alguns momentos. Os microfones já estão ligados. Quando eu abrir e alguém quiser falar, vai ter a liberdade. Bom, eu falei da perspectiva moderna. A segunda perspectiva, é a perspectiva reformada. Porque nós podemos ser modernos, mas não podemos deixar de ser reformados. Como é ser modernos e reformados? Talvez eu não consiga explicar, porque eu estou querendo remir o tempo. Ser moderno e ser reformado como é que eu vou dizer isso de maneira simples? Mas é assim,
é não se preocupar tanto com as formas, mas preocupar-se com os princípios. Como é que eu explico isso melhor? É assim, por exemplo, em 1950 não teria uma bateria, não teria um violão, não teria uma guitarra que os guris fazem solo em 1950, não, pode ter certeza. Agora essa forma mudou. E hoje tem, em 1950 não teria um data show, em 1950 um pastor jamais pregaria com um tablet, não é? Certo. Agora essa forma mudou. Você já pensou a gente falar, ó, essa tecnologia é boa, mas a gente gosta mesmo é do arcaico. Em 1950, provavelmente não teria essa poltrona estofada, que ainda não é tão boa quanto tu merece, mas é bem melhor que um banco de madeira. Em 1950 já teria gente mudando de posição há bastante tempo já no banco. Hoje não. Entende? Eu estou falando 1950 como uma data só, poderia dar qualquer outra data. Estou querendo dizer que há tempos atrás, as formas, elas eram de uma maneira, e as pessoas diriam, não pode ter cântico na igreja, só tem que ter hino, em 1950. Ou uma outra data. Agora, hoje pode. Ou é pecado? Acho que não é. Estou querendo dizer que formas podem ser alteradas, que formas podem ser compreendidas e que muitas vezes a expressão nossa, através das nossas formas, ela é sim expressão do que são os nossos gostos. Então, você não pode, não precisa e não parece ser inteligente manter as formas, como, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, um exemplo muito, muito extremo. Mas eu, fazendo uma pesquisa para o mestrado, eu fui a uma igreja ortodoxa, próximo da Paulista. E eu achei tudo muito lindo, fiquei admirado. Mas eu caminhava para um local sozinho, que tinha uma espécie de véu, assim. Eu caminhava naquela direção, quando um senhor me impediu que eu fosse para dentro daquele lugar. Eu perguntei por quê. Ele falou, porque aqui é o Santo dos Santos. Falei, mas não tem mais Santo dos Santos? Não, para nós tem. Não, mas como assim? Sabe por quê? Porque é uma igreja histórica, é uma igreja ortodoxa, é uma igreja do século IV, é uma igreja que mantém o rito de João Crisóstomo, um dos grandes nomes da igreja, que morreu no século IV. E eles mantêm as formas do século IV. Eu respeito. Mas eu não preciso manter essa forma. Porque para mim, quando Jesus morreu na cruz, o véu do Santo dos Santos, o que aconteceu com ele? Não tem mais, não preciso mais. Não é mais necessário para mim, não precisa mais ter um lugar onde só os sacrossantos entram. Por conta disso, eu não tenho a forma do século IV. É ou não é? E eu estou livre da forma do século IV. Assim, nós também podemos não ter e não defender as formas da reforma. Pastor, assim o senhor não está sendo reformado, tem que defender as formas da reforma. Não tem não. As formas da reforma foram da época, e foi ótimo isso. Mas quando Martinho Lutero escreveu os seus cânticos, muitos dos cânticos que Martinho Lutero escreveu, ele compilou. E muitas das músicas eram músicas cantadas secularmente. Entende o que é? Ele pegou a forma do seu tempo e aplicou. E isso é ótimo. E se tornaram bons e maravilhosos hinos, bons cânticos. Mas na origem eles foram tomados, alguns, da cultura secular do tempo. É a forma daquele tempo. Então eu sou obrigado agora a ficar com aquela forma? Creio que não. O que é a perspectiva reformada do crescimento? Não é a forma. Porque alguns, se enganando com isso, tentando manter aquela forma dos séculos antigos,
tem suas igrejas completamente esvaziadas, porque aquela forma não comunica aos dias atuais. E então as igrejas estão completamente vazias, o evangelho não chega, não é pregado, as pessoas não são convertidas, mas as pessoas dizem, mas essa é a forma certa. Não é estranho ter a forma certa e Deus não trazer ninguém para a igreja? É estranho. Forma é instrumento de comunicação. Forma não é princípio. Então, eu sou um pastor que vou sempre trabalhar nessa direção. Eu vou evitar a confusão forma e princípio. Princípio é princípio. Forma é forma. Eu não vou querer trazer banco de madeira porque igreja tem que ter banco de madeira. Não. Está entendendo? E eu não vou abrir mão do data show, das condições que nós temos, porque não? Porque tem que ser, como em alguns casos assim, todos têm que ter o seu inário. Eu digo para você, se você quiser trazer o seu inário, traga, maravilhoso. Mas se você não quiser trazer, nós vamos colocar no data show. E é a maneira de tornar a forma um instrumento para que você possa entender e cultuar, e adorar, e celebrar, e se constranger diante do Senhor, e ter uma vida com o Senhor, porque mais importante do que as formas é a vida com o Senhor. Agora, do que a gente não abre mão? Dos princípios. Então, a forma não vai ser motivo de briga para mim. Nunca. Embora eu goste de formas clássicas. Mas talvez a igreja não goste de formas clássicas. Talvez eu goste mais de hinos do que a igreja. Mas talvez a igreja não goste de hinos. Qual será sempre a minha lida no crescimento? De equilíbrio. De equilíbrio. Estou falando só no aspecto da música por enquanto. Nós vamos sempre ter hinos e cânticos, com equilíbrio. E sempre pensando na letra, e sempre pensando em fazer e cantar o que é mais certo possível ao Senhor. Isso é manter princípio, entendo eu. E por causa disso, conduzir a igreja numa convicção que os princípios reformados são fundamentais para o crescimento da igreja. Nesse ponto, nós temos algumas expressões de alguns irmãos. Por exemplo, essa daqui. A convicção eclesiológica do obreiro interfere no DNA da igreja, disse Tim Keller, que é pastor da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, na ilha de Manhattan. E a ideia é que a convicção eclesiológica, o entendimento de igreja do obreiro, dos líderes e da igreja como um todo, interfere na essência dela em relação ao futuro. Que igreja nós queremos deixar para os nossos filhos? Qual igreja? Que igreja será a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro daqui a 30 anos, por exemplo? Né? Tenho certeza absoluta que a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro de 2013 é diferente da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro de 1963. No que ela é diferente? Provavelmente nas formas. Provavelmente. Que ela não pode... Agora, isso é um pecado? Nós estamos em pecado, meus irmãos, em relação a 1963? Deixa eu falar. A igreja de 1963 provavelmente era diferente da igreja de 1859, quando Simonton chegou ao Brasil. Não é? Nas formas. Então a igreja de 1963 estava em pecado? Acho que não. Desde que ela tenha mantido os princípios. Por isso eu convido a igreja a não brigar por formas. Vamos conversar, ok? Vamos falar dos nossos gostos, ok, tranquilo. Mas não há necessidade de litígio por causa de forma, desde que haja coerência, desde que haja equilíbrio. Agora, por princípios, aí sim, por princípios a gente gasta noites inteiras. Quais são os maiores princípios que nós precisamos entender? Por exemplo, veja esse segundo princípio aqui. Na ideia de princípios. Veja o que disse Stuart Murray. Ele falava sobre plantação de igreja. Ele diz assim, a vida da igreja acontece a partir de 3 conceitos. A missão de Deus, a encarnação de Cristo e o reino de Deus. Nós não podemos abrir mão do princípio que Deus está em ação e nós somos cooperadores dele. Nós não podemos abrir mão do princípio que não há vida no culto se primeiro não tiver culto na vida.
Nós não podemos abrir mão do princípio que fé reformada não é para o culto de domingo apenas, mas fé reformada é para a prática. Fora daqui. Nós não podemos abrir mão dos princípios que Deus está em missão e por isso nos alcançou. Nos alcançou através da encarnação do seu Filho. Mas nós não somos a última pessoa a ser alcançada. Nós fomos alcançados para alcançar outros. Isso são princípios. Por isso que o princípio missionário de uma igreja não pode se abalar. Isso é um ponto para a gente sempre pensar. Nós seremos uma igreja saudável enquanto formos uma igreja missionária. Uma igreja que leva adiante o que nós recebemos, uma igreja que não para, uma igreja que não cessa de dar continuidade àquilo que aconteceu com ela. Olha, não fossem os nossos irmãos em 1963, não teria uma igreja presbiteriana aqui. Mas houve irmãos que se levantaram e vieram até aqui, quando não tinha nada aqui. Agora estão todos vocês. Sabe para quê? Para que tenha igreja no Grajaú, para que tenha igreja na Pedreira, para que tenha igreja. Entende como funciona a coisa? Agora já pensou se nós disséssemos assim, que bom que os nossos irmãos lá do Braz vieram até Santo Amaro e juntamente com o pastor Jacó e outros iniciaram uma igreja. Que bom, agora somos nós. Quem quiser ter igreja, que plante. É lúcido isso, irmãos? Não é. Só que a gente se apega às nossas formas, se apega ao nosso grupo de amizades e fala assim, não vou largar isso aqui não, daqui não sai, daqui ninguém me tira. Sabe quem sofre? A igreja. Por isso que a minha função é dizer, a minha visão eclesiológica é que essa igreja tem uma capacidade fundamental de plantar outras igrejas. Porque tem gente que já tem cabelos brancos de tanta experiência que tem. Porque tem gente que tem condição de sentar com outros e instruir na fé e na verdade. Essa igreja é um celeiro. Deus já está começando a fazer coisas, como por exemplo, nós temos uns 5 ou 6 candidatos a ministério já, e outros ainda surgirão. E eu louvo a Deus por isso. Igreja é isso, igreja é vida. Agora, se igreja é vida, se a visão eclesiológica dos líderes define o DNA da igreja, em algum tempo nós vamos ter que conversar sobre isso. Qual é o nosso DNA? O nosso DNA é de igreja viva, multiplicativa, ou o nosso DNA é de igreja que chegou aonde podia chegar? O nosso DNA é de igreja que olha para aquela parede lá atrás e diz, como é que vamos fazer? Vamos ter que remover aquela parede? Ou o nosso DNA é a igreja que diz assim, tem muita gente pecadora aqui, vamos fazer o seguinte, não vamos romper a parede, vamos expulsar os chatos, vamos expulsar os que dão trabalho. Qual é o nosso DNA? É muito simples para expulsar os que não gostam muito da igreja, só a gente começar a tratar mal. Começa a tratar mal esses 100 que chegaram, começa a desprezá-los. E você vai incorrer naquele pecado que está aqui em Mateus 18:6. Qualquer um que desprezar a um desses meus micros, desses meus pequeninos. É só não cuidá-los, não abraçá-los. E aí não precisa romper a parede. Nunca vai precisar romper a parede. No futuro façamos outra parede. Mas para que a gente fique bem aqui, só nós, só os bons. Qual é o DNA da igreja de Santo Amaro? É um DNA que tem a ver com expansão do reino ou é um DNA que tem a ver com tá bom do jeito que tá? São reflexões para uma aula de escola bíblica dominical. Por isso, missão de Deus, encarnação de Cristo e reino de Deus precisam estar na nossa mente o tempo inteiro. Pelo menos eu oro para que esteja. Olha uma outra ideia. A Escritura é suficiente para, na pregação do Evangelho, levar a igreja ao crescimento de Deus. Sabe o que é princípio inegociável? Que a palavra é regra de fé e prática e pronto. Sabe qual é o princípio inegociável? É que pastor não tem direito de suplantar a palavra. Sabe qual é o princípio inegociável? É que eu pego um texto bíblico e só posso falar do que o texto bíblico está falando, e não das coisas que eu acho. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem compromisso com a verdade e não com a minha imaginação. É isso que Calvino dizia, cuidado com as pregações imaginativas. Geralmente as pregações imaginativas são as fundamentadas na plataforma humana. Tentar atender aos desejos, satisfazer as curiosidades, alimentar a cobiça. Não posso fazer isso.
Se a palavra fala de pecado, eu tenho que falar de pecado. Se a palavra fala de progresso, eu tenho que falar de progresso. Se a palavra fala de renúncia, eu tenho que falar de renúncia. Se a palavra fala de quem é maior no reino do céu, eu tenho que falar de quem é maior no reino dos céus. Não tenho o direito de, como pastor presbiteriano, falar, a teologia reformada pensa assim, mas eu penso diferente. Não, saia da igreja então. Ou sou um pregador reformado, ou não sou um pregador reformado. Por isso, ou somos uma igreja reformada, ou não somos uma igreja reformada. Isso é princípio. A Escritura tem que ser suficiente para, na pregação do Evangelho, levar a igreja ao crescimento de Deus. Diz Phil Newton, no livro O Pastor e o Crescimento da Igreja, no livro O Ministério Pastoral segundo Bíblia. Estamos falando de crescimento e de preocupação com o crescimento. Se este crescimento é um crescimento saudável ou ele é um crescimento patológico, inchaço. Crescimento patológico é a ideia de inchar. Olha uma outra ideia. Princípio. A ausência de profundidade teológica traz superficialidade ao trabalho missionário. Irmãos, por que Van Heening, eu acho que é Heening, escreveu isso? Dentro de um livro falando de métodos e estratégias, dizendo que eles são válidos, mas eles nunca são princípios. É que o que define crescimento da igreja, ou uma das causas do crescimento da igreja, é a sua profundidade teológica. Quanto mais nós imergimos na teologia, mais nós conhecemos Deus e os seus planos. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais nós nos sentimos dentro da palavra de Deus e mais ela fala conosco e mais ela nos move a ações. Por isso, nós vamos saber se nossa igreja será uma igreja multiplicadora, se ela for uma igreja com profundidade teológica. Uma igreja de teologia superficial, possivelmente ela não terá sucesso no trabalho missionário. As igrejas que têm sucesso no trabalho missionário são as que plantam igrejas como Deus quer igrejas. Por exemplo, como é que Deus quer igreja? A Bíblia diz, Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, Deus quer uma igreja de adoradores. Quem são os adoradores? Aqueles que reconhecem o que Deus fez por eles, aqueles que louvam ao Senhor pelo que Deus fez com eles, aqueles que se sentem úteis ao Senhor agora para alcançar outros como Deus fez com eles. Esses são os adoradores. Os adoradores são os que vêm e entregam aquilo que lhes aconteceu na semana. Senhor, a minha semana foi isso, porque o Senhor me deu, porque eu recebi, porque o Senhor estava comigo, agora eu quero apresentar esse culto de adoração por tudo que o Senhor fez na minha semana. Esses são os adoradores. Então, se uma igreja é formada de pedintes, talvez ela não seja uma igreja adoradora. Se uma igreja é formada de gente que só quer e quer e quer e quer de Deus, talvez ela não seja uma igreja de adoradores. A igreja reformada precisa plantar igrejas adoradoras. Que o foco esteja na gratidão ao Senhor. E não na ansiedade. E não no querer mais. Por isso, por conta disso, nós temos essa segunda ideia. Relevância, excelência teológica sempre conduz à relevância missionária. Provavelmente igrejas que não sejam missionárias é porque lhes faltou excelência teológica. Aqui nós temos uma coisa muito boa. Vocês atestam isso, eu vejo. Eu costumo brincar sempre com os irmãos, mas é uma brincadeira com fundo de verdade. Eu sou uma dracma perdida aqui nessa igreja, porque essa igreja é cheia de grandes medalhas aqui. E eu brinco com os meus pastores com isso, mas é verdade, eu quero honrá-los com isso. Nossa igreja tem um alto índice de teologia. Nossa igreja tem excelência teológica mesmo, tem mesmo. Eu poderia citar aqui, e citaria com honra esses nossos irmãos que estão aqui pastoreando essa igreja. Eu sou o último deles, eu cheguei há 1 ano. Todos eles estão há muitos anos. Ok. Bom, mas essa excelência teológica deve conduzir a uma relevância missionária. O quanto mais de teologia nós temos,
é o que mais deve nos capacitar a fazer a obra. Porque senão alguma coisa, obviamente, está errada, não é? Ou nós não temos excelência teológica, ou temos uma aparência de excelência teológica, mas se não conseguirmos ser missionais, alguma coisa está errada com a nossa teologia. Então, o menor dos menores está cutucando você nessa manhã. Seja missionário. Seja missionário. Na sua vida, no seu rol de amigos, seja missionário. Para esta igreja crescer, o pastor está defendendo causa própria, você já deve me conhecer o suficiente para entender que eu não estou fazendo isso por isso. Para você ser achado fiel na sua vida cristã. Para você não ser apanhado em desobediência ao Senhor. Seja um missionário, porque a excelência teológica, tenho certeza, a Igreja de Santo Amaro tem, não por um ano, por décadas. Quanto mais teologia, mais missão. É assim que é. Quanto mais entendimento de teologia, mais crescimento. É assim que funciona. E graças a Deus por isso. E se não tiver, precisa se perguntar o que está acontecendo. Excelência teológica deve conduzir à excelência, ou a uma prática missionária. 3 tempos, lembra que eu disse para vocês? O primeiro são os tempos modernos, plataforma humana. O segundo são os tempos da reforma, as perspectivas missionárias, as perspectivas reformadas a partir do entendimento principial. E por último, em terceiro lugar, para gastarmos aqui mais 15 a 20 minutos, as perspectivas bíblicas. E aqui nós vamos abrir a Bíblia e ler alguns textos, porque nós somos uma igreja moderna, reformada e bíblica. Se eu fosse dar um tema a esta aula, eu diria: como crescer e permanecer fiel, sendo modernos, reformados e bíblicos. Só que aí tem que levar em conta os 3 tempos. Moderno é agora, reformado é ontem, bíblico é anteontem. Perspectivas bíblicas. Como é que a gente idealiza crescimento? A gente idealiza crescimento com qualidade. Eu vou defender 4 ideias aqui. Crescimento tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. E tem que ter a qualidade de Atos 2, 42 a 47, que fala de perseverança, que fala de comunhão, que fala de partir o pão, que fala de amizade verdadeira com as pessoas, que fala de mãos dadas, de defesa uns pelos outros. Crescer com qualidade é quando irmãos defendem irmãos. Crescer com qualidade, à luz de Atos 2, 42 a 47, é crescer a partir de coisas como estas. Como é que uma igreja cresce com qualidade, meus irmãos? Quando a Bíblia está na agenda da família. É quando a Bíblia tem importância. É quando você começa a ler os Salmos e não se contenta até terminar os 150. É quando você começa a ler o Pentateuco e não se contenta até ler aqueles 5 livros. É quando você entra nos profetas menores e quer ver e estudar como foi aquele tempo. É quando você olha um evangelho e fica pensando, mas o que será que também tem em Mateus, Marcos, Lucas? É quando a Bíblia fala. Crescimento com qualidade é quando a Bíblia fala. É quando a Bíblia fala e quando você fala. A leitura da Bíblia geralmente provoca essa outra ideia, oração. Dificilmente uma igreja cresce com qualidade quando só tem oração. Geralmente uma igreja que só tem oração se torna uma igreja sempre carente, sempre querendo mais, sempre insatisfeita, insaciável. Igrejas que só priorizam oração e abrem mão da Bíblia, geralmente são igrejas de pedintes. Mas uma igreja que abre a Bíblia e que as pessoas leem a Bíblia e que a Bíblia é realmente a instrução segura, é uma igreja que cresce com qualidade à luz de Atos 2, 42. Por isso, essa igreja, ela tem isso aqui. Crescer com qualidade é ter aprendizado.
Crescer com qualidade é ter aprendizado. É chegar ao final de 2013 realmente melhores do que começamos 2013. Eu vou para a segunda ideia. A primeira, crescer com qualidade. Crescer com qualidade é uma evidência forte de uma igreja bíblica. Mas além de crescer com qualidade, eu defendo a ideia que nós também precisamos crescer com dificuldade. Como Atos 2,42 é um texto que você conhece bem, abra 2 Coríntios 4, 1 a 7. Eu não vou ler o texto, mas só de você olhar o texto de 2 Coríntios 4, 1 a 7, tu vais perceber o que eu estou dizendo. Crescer com dificuldade é o que está aí no texto. É crescer com testemunho. É crescer em meio às perseguições. É se fortalecer de pancada em pancada, de ataque em ataque. É se fortalecer como resistência a um vento forte que quer te derrubar, mas você firma o pé no chão e o vento não te leva. Porque talvez quando acabarem as forças das tuas pernas, você se agarra numa estrutura mais sólida do que você. Crescer com dificuldade é crescer com apologia. Sabe, crescer com dificuldade é crescer com consciência. Eu sonho com o crescimento da igreja, mas eu tenho muito medo do crescimento fácil. Crescimento vem muitas vezes dos erros até que a gente comete. Os maiores crescimentos vêm através dos erros cometidos. Diz o sábio chinês que mais sabido é aquele que aprende com os erros dos outros. Isso nem sempre é assim conosco. Na maioria das vezes nós aprendemos com os nossos erros mesmos. Não há crescimento genuíno sem dificuldade. O crescimento muito fácil é mais ou menos aquele que a gente ouve muito falar. Quando as coisas vêm muito, muito vão, não é? Aquele que muito ganha, muito perde. Mas aquele que ganha com cuidado, com sacrifício, com economia, normalmente o que ele faz com as coisas que ele ganhou? Cuida bem. Por isso muitos são, e eu acredito acertadamente, cuidadosos em dar muitas coisas aos filhos. Filhos que tudo ganham, provavelmente serão filhos pródigos no futuro. Filhos que recebem tudo dos pais, de mão beijada, provavelmente não saberão cuidar das coisas que deverão cuidar no futuro. Assim é com a igreja. O crescimento real, ele não vem na facilidade, não. Ele vem na dificuldade, ele vem no combate, ele vem na negação, ele vem no firmar-se diante das perseguições pelo fato de ser cristão. Por isso eu digo que o verdadeiro crescimento, ele vem acompanhado de uma apologia. Quer saber, assim, digo para ti, sabe quando essa igreja, se essa igreja, porque pode ser que já esteja acontecendo, sabe quando essa igreja for forte? Que é uma evidência dessa igreja como uma igreja forte, é quando os seus membros a defendem. É quando os seus membros a defendem, dizendo, você precisa conhecer, você precisa ver o que é pregado, você precisa ver o que é ensinado, olhe para a minha vida. Aí você tem uma evidência de uma igreja que está crescendo. Quando as pessoas entendem isso. E não diz, venha ver quem é o meu pastor, por exemplo. Porque pastores passam. Mas vem ver o que está sendo ensinado na minha igreja há 50 anos. Opa, isso é evidência de igreja em crescimento. Igreja que faz apologia. Apologia é defesa, a ideia de apologética, tá? Uma outra ideia, já caminhando aqui para o final, e aí vou abrir para os irmãos. Igreja que cresce, não cresce só em números, cresce sim com santidade. Mas como é uma igreja que cresce com santidade? Abra, por favor, se você tiver facilidade, em Filipenses 1, 12 a 18, Gálatas 1, 1 a 10. E você vai perceber, nesses dois textos, qualquer um dos textos que você abrir, você vai perceber
que crescimento com santidade é a igreja que pratica isso aqui. Pastor, mas isso não é novo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, a gente sabe o que é. O que é? O fruto do Espírito. O que o Espírito é? Santo. Sabe como uma igreja caminha em santidade? Quando ela faz estas coisas. Pastor, até hoje eu pensei que santidade era eu me comportar no culto como um lorde. Não. Santidade era eu aceitar todas as coisas que me pedissem para fazer na igreja e eu cumprir todas as minhas funções. Não. Ou não só isso, pelo menos. Santidade é mais prático do que muitos pensam. Sabe o que é santidade, irmãos? Numa linha simples, eu procuro ser muito objetivo. Santidade é você conseguir fazer o que é certo. Está conseguindo fazer o que é certo? Santo homem, santa mulher. Está conseguindo fazer o que a consciência mostra que é certo fazer? Louvado seja Deus pela santidade de Deus na sua vida. Não está conseguindo? Arrependimento, joelho no chão, no milho, talvez. Mas o caminho da santidade é feito por medidas drásticas. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio caracterizam crescimento espiritual. As outras coisas também. Participação nos eventos, ok, tudo faz parte, mas de nada adianta o externo se o interno não tiver claro. Então eu estou trabalhando com crescimento com bases bíblicas. Notem que eu citei 3 perspectivas. Perspectiva moderna. Irmãos, a perspectiva moderna parece estar baseada na plataforma humana. A perspectiva reformada parece estar baseada nos princípios. Por isso eu fiz aquela ressalva, a reforma não é a intensificação da forma. A reforma é um resgate de princípios. Aonde estavam estes princípios? Na Bíblia. E por isso nós voltamos 2000 anos atrás para descobrir qual é o crescimento saudável de uma igreja. Crescimento com qualidade. Me ajudem aí. Crescimento com... Qual é o segundo crescimento? Dificuldade e crescimento com santidade. Quer ver se a igreja está crescendo bem? Dá uma olhada como que está a sua qualidade. Dá uma olhada como é que estão as lutas que os irmãos estão passando e vencendo as lutas. Dá uma olhada como está a sua santidade. Aí eu já caminho aqui para o final, porque essa aqui é a evidência de uma igreja, então, com espiritualidade, né? São as 3 ideias. E, indo para o final, a última palavra, quando é que nós encontramos fidelidade em uma igreja? Porque o crescimento não pode ser um crescimento só com ênfase no visual. Tem que ser um crescimento que parte do coração. Em 2 Timóteo 2, 1-3, o texto vai nos mostrar o que é um crescimento com fidelidade. É quando Paulo falou a Timóteo como é que deveria ser o dia a dia da vida da igreja. E essas coisas estão aqui, lá no texto, em 2 Timóteo 2, 1-3. Presença, valorização dos cultos, dízimo sim, oferta sim, porque nós, dentro da igreja reformada, meus irmãos, graças a Deus, podemos falar disso abertamente, nós fazemos não para receber, nós somos fiéis pelo que Deus já fez por nós. Então todo o dízimo, toda a oferta, toda a presença no culto, toda a presença, toda a defesa pela igreja, ela é feita num ato de gratidão. Quando eu falo isso, eu falo num convite à gratidão. Igreja fiel é igreja agradecida. Igreja fiel não é a igreja que negocia com o Senhor. A dimensão da fidelidade da igreja, ela está para a gratidão que ela tem ao Senhor.
para a consagração que ela fez de si mesma, da sua vida ao Senhor. Então são 4 dimensões de uma igreja com crescimento saudável. Alguns compromissos bem saudáveis. Eu cito alguns aqui para encerrar. Só vou ler os textos porque está distante. Eu sei que muitos que estão atrás não conseguem ler. Como que uma igreja pode ser considerada igreja com crescimento saudável? Coisas que alguns irmãos disseram. A evangelização tem base na criação, no reconhecimento da queda e na certeza da redenção da existência, disse Brian Walsh e Richard Middleton. Não trabalho por uma igreja grande, trabalho por uma igreja saudável. Uma igreja saudável, com certeza, crescerá através do evangelismo pessoal, discipulado constante e cuidado com as vidas, disse Harry Reeder III. Uma igreja saudável tem compromisso, sim, com a evangelização. Uma igreja saudável, que cresce de maneira saudável, tem compromisso com o discipulado. As reformas mais perfeitas ficam inacabadas se não há professores disponíveis, seja em quantidade, seja em qualidade, disse Piaget. A educação é o modo comum ordenado por Deus para comunicar a sua graça, disse Richard Baxter. Durante o nosso tempo na terra, o discipulado não deve parar. É um estilo de vida, é uma ordem bíblica, disse Brian Hughes. Uma igreja com crescimento saudável leva em conta evangelismo, leva em conta discipulado, leva em conta comunhão e serviço. A missão da igreja é proclamar o evangelho, reunir os crentes em comunidades locais para edificá-los, a fim de que exerçam o serviço cristão, disse David Hasselgrave, no seu livro Plantando Igrejas Transculturais, ou Além das Culturas. Então, uma igreja saudável, ela cresce com compromisso na evangelização, no discipulado, na comunhão e no serviço. Eu concluo tentando responder: como crescer e permanecer fiel? Como crescer e não ser confundido com a maioria dos, entre aspas, crescimentos que nós temos visto por aí? Sendo bíblicos. Sendo contemporâneos, sendo reformados, mas acima de tudo sendo norteados pela Bíblia. E aí eu coloco por fim, a fidelidade de uma igreja depende da sua prática reformada, nos âmbitos espiritual, social e cultural. Como crescer e permanecer fiel, meus irmãos? O que você quer? Crescer? Fazer parte de um movimento maravilhoso de crescimento? Apenas? Ou fazer parte de um movimento de crescimento, mas que preserve a fidelidade ao Senhor? O que a igreja de Santo Amaro tem no seu DNA? O que você acha?